Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Biratan Rodrigues e este vídeo é um tutorial sobre como montar a sua carreira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço desculpas desde já porque os meus equipamentos são muito simples e eu não disponho de recursos profissionais, de métodos avançados, certo? Então, este aqui é um vídeo tutorial, quero falar de uma forma simplificada, de uma forma que seja descontraída ao mesmo tempo e eu quero que você compreenda. O importante é que você compreenda o meu recado, certo? Nós vamos falar sobre a questão da sua carreira literária. Você que é escritor, você que é escritora, a coisa tá ruim, tá feia. Tá feio, meu amigo? Tá feio, minha amiga? Pois é, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Lembrando, isso aqui, perdão, isto aqui não é uma aula sobre como ficar rico, não é sobre como vender milhões e milhões. Isto não é uma fórmula peremptória, ou seja, isto não é uma fórmula definitiva. Isso vai depender de você e de você, entendeu? Ficou difícil? Não. Então, vai depender de você. Você tem que colocar essas coisas em prática. E levando em consideração de que isto não é uma regra geral. Beleza? Isso aqui não é uma regra geral. Isso são algumas dicas que eu vou passar para você sobre como você montar a sua carreira literária, certo? Sobre como você montar a sua carreira como escritor, certo? Eu peço desculpas desde já porque a minha letra não é lá grande coisa. E eu vou escrever aqui no quadro para você entender quais são os passos para você construir a sua carreira como escritor. Eu tenho uma frase para princípio de conversa, eu tenho uma frase filosófica muito interessante que diz o seguinte: ainda que não possamos alcançar as estrelas, mesmo assim ainda podemos observá-las. Isso significa dizer que, mesmo que nós não possamos realizar os nossos sonhos, mas nós podemos pelo menos sonhar, né? Afinal de contas, sonhar não é pecado e nunca é tarde demais para se sonhar. Gente, como eu estou aqui no ambiente da minha casa, um ambiente maravilhoso, se passar, de vez em quando passa um carro, passa uma moto, ou então passa um carro de som. Se passar um carro de som, deixa eu ajeitar aqui a máscara. Se passar um carro de som, eu vou começar a cantar uma música, ciranda, cirandinha, atirei o pau no gato, entendeu? Para não dar a questão dos direitos autorais, porque hoje o YouTube tem muitas políticas que devem ser respeitadas, certo? Eu pretendo postar esse vídeo no YouTube e onde mais eu puder postar, certo? Compartilhar com o meu público, certo? Então, sejam bem-vindos e vamos começar a aula, certo? Lembrando, gente, eu digo aqui e repito, esta não é uma fórmula definitiva, não é uma regra geral para você aplicar a sua vida como escritor. Pode funcionar e pode não funcionar, certo? Vai depender exclusivamente de você, certo? Uma coisa que eu tenho que me autocriticar como escritor, já que eu sou escritor também, é que eu não trabalho, eu estou falando eu não trabalho essa questão do marketing digital, que a gente costuma de chamar de MKT, certo? Eu não trabalho muito. Por isso que eu gostaria de fazer um curso, vou ver se eu procuro aqui na minha cidade algum curso gratuito que tenha falando sobre marketing pessoal, para eu poder melhorar os meus conhecimentos e poder ingressar melhor essa minha carreira como escritor, certo, gente? Então, belezinha? Estão preparados? Estão preparadas, crianças? Vamos lá. Gente, deixa eu pegar aqui o apagador, certo? Para eu ficar escrevendo aqui para vocês. A primeira dica que eu vou lançar aqui para vocês é o seguinte: você tem redes sociais, você tem Instagram, Facebook, TikTok, trabalhe com essas redes sociais, porque enquanto for gratuito, porque no dia que for pago, aí já vai ficar um pouco mais difícil você trabalhar a questão do marketing digital. Então, qual é a primeira dica que eu dou para você, caro escritor, cara escritora? A primeira dica que eu dou para você é a seguinte, deixa eu escrever aqui, ó.
Publique vídeos no TikTok. Gente, hoje, com a revolução da internet, das tecnologias, hoje está muito mais fácil para você publicar as coisas, certo? Talvez você até diga, Biratã, mas eu tenho vergonha de aparecer. Gente, não é obrigado você aparecer no vídeo, certo? Hoje tem chamados, eu não sei se você já ouviu falar, mas viralizou muito essa questão no YouTube de canal Dark. O que é o canal Dark? O canal Dark é aquele canal Dark são aqueles canais em que tem somente a voz do narrador, beleza? Então o canal Dark ele se popularizou no meio, na plataforma do YouTube e também nas redes sociais, né? É como se fosse aquele vídeo sem aparecer a pessoa, né? Na verdade, não é como se fosse, na verdade é isso, né? Você vai falando e você não aparece no vídeo, você vai apenas transmitindo. É como se fosse um documentário. Documentário, você não vê o narrador aparecendo, vê? Você só vê as imagens que vão passando, que são imagens ilustrativas sobre a temática, e você escuta a voz do narrador, beleza? Então o canal Dark é basicamente isso. Então, conforme eu estou dizendo aqui para vocês, não é obrigado você aparecer no seu vídeo. Você pode simplesmente colocar um vídeo ilustrativo, ou então, sei lá, você tem essa capacidade de inovar e renovar. Você pode usar fantoches, por exemplo. Até agora eu nunca vi nenhum escritor que se utilizasse desses métodos, de usar um fantoche, né, um bonequinho de pano, ou então dedoche, né, que é com os dedos. Eu nunca vi um escritor que utilizasse esses métodos. Eu vou ver, se estiver dentro de minhas possibilidades, eu vou tentar fazer isso, né, para ver se fica uma coisa bacana, legal. Mas eu acho que cada um tem que reformular as suas ideias. Você, como escritor, você tem que pesquisar, certo? O escritor, ele vive de pesquisa. Você tem que pesquisar para ver... Perdão. Você precisa pesquisar para saber se aquela ideia que você quer colocar em prática, se aquela ideia já foi utilizada ou não. Belezinha? Então, procure fazer algo diferente. Por exemplo, teve um vídeo que está viralizando aí nas redes sociais. A gente está em época de carnaval. Pessoas, né, que não entendem nada basicamente nada sobre escola de samba. Pessoas usando folhas, usando materiais provenientes da natureza, usando folha de samambaia, folha de palmeira, e usando como artigo de decoração, certo? E elas usam e abusam, e fica um vídeo engraçado, tá entendendo? Porque aquilo é a meta que eles querem alcançar, certo? Eu, por exemplo, como eu tenho as minhas frases como autor, e eu acho que todo autor deveria ter as suas próprias frases, eu posto os vídeos no TikTok com as minhas frases de minha autoria, certo? Então, eu aconselho você a fazer isso. Publique os seus vídeos no TikTok, certo? Porque já pode ir conquistando um público, ainda que seja pequeno, ainda que seja pequenininho, mas vai conquistar o seu público aos poucos. Isso é um trabalho de formiga, gente. Ninguém fica famoso do dia para a noite. É um processo gradual. Você vai ali subindo os degraus, né? Você vai ali galgando os degraus da escada, né? E lembrando, não é simplesmente para você se tornar um autor conhecido, mas para você ser alguém importante, alguém que tenha uma influência diante da sociedade, beleza? Belezinha? Então, vocês estão atentos? Publique vídeos no TikTok, certo? Se você é um autor de romance, você pode colocar cenas românticas, né, cenas de filmes de romance que ficaram muito conhecidos no cinema, e pode colocar as suas próprias frases, ou então você pode colocar uma narrativa você mesmo falando, por que não? Né? Uma coisa que eu critico muito, é que muitos autores têm vergonha de se expressarem, têm vergonha de gravarem áudios, né? Talvez você até diga, mas o Biratã, minha voz é muito feia, eu não tenho jeito para essas coisas.
Gente, não tem problema, certo? E se eu tenho problemas de gagueira, aí é o seguinte: o que eu aconselho você a fazer, nós temos vários, por exemplo, eu tenho um amigo escritor da minha cidade aqui, que ele é gago, né? Ele é conhecido como o poeta gago, né? Então, qual é a maneira de se vender para as pessoas, de se comunicar com as pessoas? Você pode contratar um serviço terceirizado de uma rádio, certo? Ou então você pode, eu estou falando no caso, caso você seja gago, tá entendendo? Você pode, você pode contratar um serviço terceirizado, uma rádio, ou então o pessoal que trabalha com podcast, certo? Ou alguém que de forma não oficializada, institucionalizada, alguém que tenha jeito com a locução, né, jeito com as palavras e tem uma voz agradável de se ouvir, certo? Então, eu estou tratando isso porque, assim, gente, parece meme, né? Parece essas coisas de internet, mas gagueira é um problema sério. A gente acha engraçado, mas a gente tem que entender a dor, se colocar no lugar dos outros, certo? Então, se você é um escritor gago, que sofre de gagueira, ou então que você tem algum problema com a sua voz, né? Então, eu aconselho você a contratar um serviço terceirizado, certo? Serviço de terceiros para ficar uma coisa bem feita, certo? Porque se você for falar, não sei, isso é muito relativo, gente. Você pode viralizar, entendeu? Hoje tudo vira meme na internet, hoje tudo vira graça, né, nas redes sociais. Você pode fazer sucesso, sim. Mas eu aconselho, para você não cair, se tornar motivo de chacota, eu aconselho você a contratar serviço de algum dublador, de algum locutor, de alguém que trabalha com edição de áudio, beleza? Ou então você pode utilizar o serviço da Microsoft Azure. Para quem não sabe, a Microsoft Azure tem vários serviços, entre eles armazenamento em nuvem, mas tem um dos serviços que eu considero um dos principais, que é a questão da narração, né? Que ele vem com um banco com 16 vozes neurais, né? Então, você pode se utilizar disso também e fazer a sua propaganda, beleza? Belezinha? Tá dando para entender aí, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos lá. Segunda dica: disponibilize os seus livros de forma gratuita. Deixa eu escrever aqui no quadro. Disponibilize os seus livros de forma gratuita. Biratã, por quê? Se eu quero ganhar dinheiro, então por que eu deveria disponibilizar algo que deveria ser comercializado por dinheiro? Gente, se você começar a sua carreira de escritor disponibilizando os seus livros por algum preço, existe uma grande probabilidade de você falhar nesse processo de busca. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive experiência com isso, certo? Então, por exemplo, se você escreveu 10 livros, você pode disponibilizar 5 deles, certo? E os outros 5 você pode colocá-los a um certo preço. Eu me impressionei com uma escritora
eu fazia parte de um grupo antigo do WhatsApp, ela disponibilizou o livro dela por R$ 1,99. Observação, o e-book dela, o livro que ela disponibilizou, tem mais de 500 páginas. Eu fiquei impressionado com isso. Eu falei para ela, vem cá, você disponibilizou um livro de mais de 500 páginas por R$ 1,99, por quê? Aí ela simplesmente me respondeu, porque dinheiro não é tudo para mim. É porque eu estou querendo mais divulgar a minha literatura do que simplesmente ganhar dinheiro. Gente, eu não estou aqui para difundir essa ideia de que ganhar dinheiro é errado. Não, não é, porque se fosse errado, todo mundo era criminoso. Todo mundo já estaria preso, não é verdade? Só que é o seguinte, tem muito escritor aí querendo ganhar dinheiro de forma fácil, tá entendendo? E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem como exemplo o Mário Sérgio Cortella. Se o Mário Sérgio Cortella, eu te digo isso com certeza. Por que eu sei disso? Porque a literatura não é valorizada aqui no nosso país. Se o Mário Sérgio Cortella quisesse enricar à custa de livro, ele ia morrer na pobreza. Ainda bem que ele é um professor formado, e ele, além de dar as aulas dele, ele faz as palestras dele e ganha dinheiro com isso. Participa de entrevista, participa de programa de televisão, programa de rádio, episódio de podcast, tá entendendo? Faz os vídeos dele no canal do YouTube, tá entendendo? Então não é simplesmente assim, gente, isso é relativo. Ah, mas eu conheço um escritor que publicou o livro dele e fez sucesso. Ninguém conhecia ele. Do dia para a noite ele ficou conhecido. Gente, isso é um entre 1 milhão. É 1 em 1 milhão que eu estou te dizendo, gente. Ninguém fica rico do dia para a noite. Ninguém fica famoso do dia para a noite. Ninguém fica conhecido do dia para a noite. E você precisa, como a gente fala, né, como diziam os personagens de desenho. Alô, terra chamando. Você tem que se atentar à realidade, e principalmente no mundo de hoje, certo? Eu ia falar sobre uma questão aqui, mas eu vou deixar para falar depois, se eu me lembrar, certo? Então, conforme eu escrevi aqui no quadro, disponibilize os seus livros de forma gratuita. Eu acho que as letras estão invertidas aqui, mas eu estou escrevendo no quadro e estou mostrando, certo? É porque eu estou usando a câmera frontal, certo? Então, disponibilize os seus livros de... Perdão. Disponibilize os seus livros de forma gratuita. Não precisa ser todos. Não precisam ser todos, mas se você disponibilizar uma quantidade considerável, existe uma probabilidade maior de você se tornar um autor conhecido. Mesmo que você não comece ganhando rios e rios de dinheiro, mas mais à frente você pode ser chamado para um programa de rádio, né? Embora muitas pessoas, o brasileiro não escute mais o programa de rádio, mas o programa de rádio vai continuar existindo, certo? Verdade seja dita, né? E você pode ser chamado para um programa de podcast também, para dar uma entrevista. E quem sabe nessa oportunidade você se torne uma pessoa conhecida. Existe essa possibilidade. E a partir daí, dessa pequena porta aberta, você vai vender o seu peixe, né? Como a gente fala no popular aqui no Brasil, vou vender o meu peixe, vou vender o meu peixe. Você vai vender o seu peixe. Tá entendendo? Então, faça isso, que eu tenho certeza que você vai ter uma notoriedade maior. Vamos para o próximo passo, pessoal. Eu estou aqui com a colinha, eu não vou mentir para vocês não, eu tive que fazer essa colinha, porque nem tudo está aqui na cachola, entendeu? Então eu tenho que anotar essas coisas para poder compartilhar com vocês, beleza? Vamos para o próximo passo. Preste atenção no próximo passo que eu vou dizer aqui para vocês. Preste atenção. Gente, todo autor tem as suas devidas... Autor que não tem frase, para mim, não é autor. Tá entendendo?
Autor que não tem frase não é autor para mim, tá entendendo? Então preste atenção nisso aqui. Publique. Eu sei que está invertido aí para você, mas você vai logo entender. Publique. Suas frases no site. É porque aqui eu cortei as palavras, mas aqui eu vou traduzir para você. Eu sei que está aparecendo as letras do Japão, o alfabeto do Japão, mas eu vou traduzir aqui para você entender. Belezinha? Publique suas frases no site pensador.com. Gente, autor que não tem uma frase, para mim, é um autor fraco, diga-se de passagem. Tá entendendo? Autor que não tem frase é um autor muito fraco. E todo autor tem que ter os seus próprios pensamentos, tá entendendo? Se você parar para observar, até humorista tem frase de efeito, né? Seja uma frase reflexiva, pode ser uma frase filosófica, pode ser também uma frase que venha causar um sentimento, né? Geralmente nós que somos escritores, nós colocamos muitas frases filosóficas, né? Frases que promovem a reflexão filosófica. Então, existe um site, para você que não sabe, existe um site chamado pensador.com, onde se publicam as frases, tá entendendo? Então, esse site, ele agrega autores, pensadores, desde os clássicos, desde os tempos da Grécia Antiga até os pensadores modernos, certo? Então, você já tem essa porta aberta. Aproveita, gente, porque vai chegar um dia... Eu não tô querendo fazer previsões do futuro, mas eu creio que vai chegar um dia em que todas as plataformas, todos os sites vão ser pagos, vão ser subsidiados. Certo? Então é necessário aproveitar agora. Aproveite agora, porque senão existe uma grande probabilidade de você sair perdendo, certo? Então, entre nesse site aqui, que é o pensador.com, e faça o seu cadastro e publique as suas frases, certo? Mesmo que você só tenha 3, 4, no máximo 10 frases, mas eu aconselho você a criar uma rotina para você mesmo publicar as suas frases. Beleza? Belezinha, pessoal? Vamos para o próximo passo. Eu ia contar aqui uma piada para ilustrar essa questão aí do escritor, mas no momento eu não acho muito condizente lançar uma piada, não. Nós não estamos no clima, beleza? O que eu quero é passar a mensagem para vocês. Assim que eu achar necessário, eu faço a aplicação da piada, só para vocês compreenderem o que é que eu estou querendo dizer com isso. Vamos para a próxima dica. Produza episódios de beijo, meu amor, te amo, de podcast. Produza episódios de podcast. Talvez você até queira dizer: o Biratã, vou te mandar a real, eu não gosto de podcast. Gente, se a gente fosse fazer só o que a gente gosta, o mundo seria mais democrático, não é? Mas infelizmente, nós não... A democracia, pelo menos aqui no Brasil, para mim é uma piada, porque ainda existe muita coisa que é censurada aqui no país, certo? Então é o seguinte, estude, eu aconselho você a estudar as possibilidades para você
criar conteúdo. Como é que eu gravo os meus episódios de podcast, Biratã? Eu simplesmente pego o telefone celular, eu escolho um ambiente que me seja favorável, geralmente é o carro do meu pai, né? Eu uso o carro do meu pai para poder gravar os áudios, né? Porque dentro o carro funciona como se fosse uma espécie de isolante acústico, certo? E então eu vou gravando, certo? Gente, hoje em dia todo celular vem com uma configuração padrão, o aplicativo de gravação de voz, certo? Mas é o seguinte, o que eu aconselho você é você baixar um aplicativo da Play Store. Existem vários aplicativos que são pagos e existem vários aplicativos que são gratuitos. Eu aconselho você a instalar um aplicativo que seja gratuito, certo? O aplicativo gratuito, existem 2 aplicativos que eu vou indicar para você. O primeiro, para mim, é o melhor, é o que eu utilizo até os dias de hoje. É o aplicativo Super Recorder, né? Super Recorder, certo? Eu uso ele e faço as configurações para deixar a qualidade do áudio da maneira como me convém, da maneira que eu gosto, certo? Mas tem também um aplicativo chamado ASR, que é outro aplicativo de gravação de áudio, certo? E você pode escolher um ambiente. Não precisa ser o carro do seu pai, o carro da sua mãe, do seu tio, da sua tia. Tem que ser um ambiente, de preferência um ambiente que seja silencioso. Nem que tu vá lá para o meio do mato, entendeu? Porque geralmente na natureza não tem barulho, né? Só tem o som dos pássaros, né? O vento soprando e tudo mais. Eu aconselho você a escolher um ambiente. Pode ser um auditório da tua universidade, pode ser a sala de aula, certo? Só que eu não aconselho muito sala de aula, porque o ambiente da sala de aula tem aquele reverb, né? Então acaba tendo aquele eco, aquele eco que a gente chama, e não vai ficar legal para o teu ouvinte que está do outro lado, escutando os teus episódios de podcast. Então, estude. Hoje em dia tá muito fácil de publicar episódio de podcast. Antigamente isso aí era serviço pago, né? O podcast chegou aqui no Brasil a partir de 2012, se eu não me engano, certo? E era uma coisa que só gente de classe média e classe alta tinham, tá entendendo? Então, o que eu aconselho você a fazer? Você baixa o aplicativo do Anchor, ou então use o seu notebook, grave os seus áudios primeiramente, instale o aplicativo, grave os seus áudios, certo? Quando você for criar conteúdo, use uma folha de papel ou então um bloco de notas no seu celular para ir classificando ou então colocando os seus conteúdos para você vá criando os tópicos, né? Tipo assim, alegria, felicidade, tristeza, né? Inveja. Você vai falando sobre as temáticas das quais você quer abordar naquele episódio de podcast, certo, gente? Para quem não sabe, podcast, não é que você não saiba, mas tem gente que não sabe. Podcast é um programa de rádio gravado. É como se fosse isso. São áudios que estão lá para você escutar quando e onde você quiser. É claro, desde que você tenha conexão com a internet, beleza? Então, podcast é isso, certo, gente? Então, o que eu aconselho, você pode publicar os seus episódios de podcast através do seu celular, mas o que eu aconselho você a fazer? Eu aconselho você a fazer o seguinte: você grava os episódios, certo? Você pode guardá-los no Google Drive, né, que é o serviço de armazenamento em nuvem. Ou então você pode conectar o seu celular ao seu computador, ao seu notebook, e transferir esses arquivos. Aí, feito isso, você vai usar o seu notebook, entrar na plataforma da Anchor, certo? Da ANCHOR, Anchor, e vai publicar os seus episódios, certo? Você tem que fazer o cadastro, certo? Com seu e-mail, criar uma senha, preencher os dados, as informações pessoais, para depois você publicar os seus episódios. Aí, quando você for publicar, você tem que colocar o título, você tem que colocar uma descrição
ou seja, sobre o que aquele episódio está falando. E lá você vai ter uma grande oportunidade de divulgar o seu trabalho, porque você pode colocar as suas redes sociais, o seu Facebook, seu Instagram, o seu TikTok, você pode colocar o número do teu WhatsApp, beleza? Você pode colocar várias informações, você pode colocar o site para quem está ouvindo o teu episódio de podcast comprar o teu livro, o teu e-book, certo? Por isso que eu digo, podcast é besteira. Não é, gente, não é besteira. Porque hoje em dia, quase todo mundo que é escritor, ou tem canal de podcast, ou já participou de algum canal de podcast, certo, gente? Então, eu sou a favor, né? Se você é contra, beleza, estamos aqui para respeitar a opinião de quem quer que seja. Mas o que eu aconselho é você criar um canal de podcast e você divulgar para as pessoas nas suas redes sociais. Belezinha? Tá ótima a aula, pessoal. Vamos continuar. Então, vamos para o próximo passo. Olha, essa é uma coisa que é um pouco mais... Essa dica aqui é um pouco mais avançada, mas eu vou aconselhar você a fazer isso. Qual é a dica, Biratã? Me diga, me diga, me diga, me diga. A dica é justamente essa. Crie um aplicativo. Então, eu aconselho você a criar um aplicativo, certo? Que tenha conteúdo, certo? Esse aplicativo, de preferência, tem que ter algo. Todo aplicativo tem algo a oferecer, mas falemos a verdade. Existem aplicativos que são uma boss. Já não vou falar nem o resto, para não cortar o alcance do vídeo aqui no YouTube. Tem aplicativos que são uma merda. Verdade, gente. Eu já instalei aplicativos no meu celular que não serviam para nada. Tá entendendo? Então, o aplicativo tem que ter fundamento, certo? Existem algumas plataformas gratuitas para você montar o seu aplicativo. Eu, por exemplo, assim que eu tiver tempo e recursos, eu vou criar um aplicativo chamado Pescadores de Poesia. O que é que vai ter esse aplicativo, Biratã? Esse aplicativo, todo mundo pode se tornar participante, pode fazer o seu cadastro e se tornar membro de forma gratuita e postar os seus textos, sejam poesias, sejam sonetos, sejam trovas, sejam cordéis, certo? Sejam poemas, certo? Pode ser um texto, pode ser uma redação, uma resenha, certo? E pode postar, vai poder postar também as suas fotos. Então é muito legal isso. Por quê? Porque você já vai criando uma sociedade, né? Você já vai criando, digamos assim, digamos que seja um fã-clube, né? Você vai criando um grupo de fãs. E ali vai abrindo várias possibilidades, porque você, além de você ser o dono daquele aplicativo, você vai abrindo novas portas, vai abrindo um leque de novas oportunidades, certo? Então, crie um aplicativo, estude as possibilidades. Hoje no YouTube existem vários e vários vídeos que nos ensinam de forma descomplicada, de uma forma simplificada, como criar um aplicativo e publicar na Play Store, certo? E se você for fazer isso, coloque o aplicativo de graça, não coloque pago não, viu, gente? A não ser que você seja um expert, né? Um expert da tecnologia, da informática, e você cria um aplicativo que tenha vários recursos bem avançados que poucos celulares têm. Então faça isso, porque eu tenho certeza de que você vai ter uma notoriedade, você vai ganhar mais público com isso. Beleza, pessoal? Então, estão entendendo? Vamos lá para a próxima dica. A próxima dica é a seguinte, gente.
É uma coisa também muito parecida, mas tem que fazer de uma forma, tem que estudar também para fazer isso. Eu, por exemplo, eu tô estudando até hoje para ver como é que eu vou fazer isso. A dica é a seguinte: crie o seu próprio site. Crie o seu próprio site. Por que, o Biratã? Porque é o seguinte, hoje, se você realmente quer ser um escritor e quiser ter um fã-clube, ou você quiser que as pessoas visitem mais você, um site seria um ótimo ponto de partida, entendeu? E lembrando, no seu site você não vai fazer só propaganda, porque tem escritor que constrói um site para si mesmo e coloca só a questão de propaganda, propaganda, propaganda. Isso é chato, gente, ninguém gosta disso, né? A gente já vê 1 ou 2 anúncios no YouTube de empresas, a gente acha chato, não é verdade? Verdade seja dita, tem que ser dito, entendeu? Então, não coloque só propaganda dos seus produtos, seja audiobook, livro, caneca, roupa, camiseta, seja lá o que for. Coloque o seu conteúdo, certo? Coloque os seus livros, coloque os seus episódios de podcast, coloque o teu programa de rádio, caso você seja apresentador de programa de rádio, coloca os teus vídeos do teu canal do YouTube, coloca o teu conteúdo lá e procura fazer uma coisa nova, certo? Para não ficar um site chamado clichê, aquele site clichê, né, que só tem letras e palavras, né, e não tem nenhum vídeo ilustrativo, não tem nenhum áudio explicativo. Isso fica chato para o internauta que está visitando o teu site. Eu, por exemplo, a não ser que seja um site só para artigos científicos, resenhas, aí tudo bem. Mas para mim tem que ter uma ilustração, tem que ter alguma imagem, alguma coisa, certo? No teu site você pode colocar os seus textos, você pode colocar as tuas resenhas, as tuas redações, você pode colocar os teus pensamentos, você pode colocar a tua galeria de fotos, as fotos que você já tirou com seus fãs ou com seus admiradores, belezinha, pessoal? Então, tem que fazer isso, certo? É bom criar um site próprio, certo? A máscara aqui tá escorregando. Eu estou usando a máscara, pessoal, só explicitando que eu estou usando a máscara porque a máscara está servindo como suporte para esse microfone aqui de lapela e fica melhor, porque senão eu vou ter que segurar o microfone de lapela assim, como quem segura um microfone e fica chato, entendeu? Aí eu já estou segurando tudo isso aqui, certo? Eu espero que você esteja gostando desse vídeo tutorial, certo, pessoal? Então vamos para o próximo conteúdo, para o próximo tópico. Isso aqui eu já falei anteriormente neste vídeo, eu falei agora há pouco, mas eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá entendendo? Pelo menos eu considero isso aqui muito importante, certo? Produza os seus audiobooks. Talvez você pense que audiobook é uma coisa nova, mas não é não. Se você observar, vários contos infantis, como a Cinderela, Branca de Neve, eram gravados em forma de áudio, eram narrados, né, por narradores e atrizes profissionais, no objetivo de entregar um ambiente mágico, né? Então o audiobook não é novidade, né? Pelo menos aqui no Brasil não é novidade, certo? Mas nós estamos falando não sobre aquele audiobook infantil, estamos falando sobre
o audiobook, que é o livro lido. Ou seja, o que significa audiobook? Áudio, que a gente escuta. E-book, livro, certo? Então, é o audiolivro, ou seja, todo audiobook tem a voz de um narrador. Tem um narrador narrando aquilo que você escreveu, certo? Todo audiobook tem um narrador, certo? Tem alguém falando para você. Geralmente os audiobooks que a gente vê aí se eu não me engano é no Scribd, na Toca Livros, no Audible e também em outras plataformas de transmissão de áudio, geralmente é apenas um único narrador. Como eu gosto de inovar, né? Eu coloco mais de um narrador, eu coloco 2 ou 3. Por exemplo, o teu livro é um livro de poesia, então você pode colocar um narrador diferente a cada poema que você for colocar para ele ler. Não precisa ser a mesma voz, certo? E como eu falei para você, hoje temos plataformas que nos oferecem esses serviços que são gratuitos. Por exemplo, pelo Google, né? Nós sabemos que tem o Mozilla, tem o Mozilla, tem o Google e tem o Edge, certo? Essas 3 plataformas, né? Tem o Firefox, né? Só que para você utilizar o Microsoft Azure, o Microsoft Azure, o banco de vozes, eu aconselho você a você entrar no site onde tem o Text to Speech, ou seja, texto para falar. Eu aconselho você a entrar no Microsoft Azure pelo Mozilla. Por que, Biratã? Porque pelo Google e pelo Edge, você pode até entrar no site da Microsoft Azure, mas você não vai ver essas funções disponíveis. Não vai estar disponível, habilitada essa função de você escrever um texto lá na caixa de texto e o narrador narrar, para depois você gravar através do programa de gravação, beleza? Então, entre pelo Mozilla, porque no Mozilla você tem como acessar as vozes e tem como você gravar as vozes e reproduzir o seu áudio. Tem vários programinhas aí de computador que gravam o áudio interno do notebook. Tem também a Voz da Zoeira, que é um aplicativo para celular, ele é gratuito. E tem também a Voz do Narrador. A Voz do Narrador é mais profissional, é mais completo. Por quê? Porque tem tudo quanto é tipo de voz que você pode utilizar. E você pode colocar textos de vários tipos, de vários tamanhos. Você pode colocar um livro inteiro e o narrador vai narrar. E tem como você salvar aquele áudio e publicar, ou no YouTube, ou em qualquer outra plataforma de transmissão de áudio, certo? Que agrega áudio, né? Só que vai demorar um pouquinho, né? Dependendo do tamanho do texto, porque quanto maior for o texto, maior vai ser a taxa de megabytes, certo? Maior vai ser a taxa, mais memória vai ocupar do teu celular. Então tenha cuidado com isso, viu? Beleza, pessoal? Vamos continuar. Eu estou gostando da aula, pessoal. Não sei se vocês estão gostando. Gente, está um calorzinho tão gostoso aqui. Para vocês que não sabem, vocês que são aí do sul, né, da região sudeste, eu moro aqui no Piauí, viu, gente? Só para princípio de conversa. Então tá um calor danado aqui. Mas eu estou aqui por amor, com muito carinho, reproduzindo esse conteúdo aqui para vocês, certo? Então, outra dica muito importante que eu vou escrever aqui no quadro. Perdão, pessoal, porque eu tô lotado de coisa aqui e fica difícil para eu segurar essas coisas aqui. Crie um canal no YouTube. É para você criar um canal no YouTube. Gente, escritor que não tem canal no YouTube, ele não tem
uma possibilidade maior de atingir o seu público. Por quê? Porque hoje o YouTube, e eu digo isso sem querer fazer propaganda, nenhum tipo de propaganda ou puxação de saco, porque de certa forma sou eu que pago a internet. Para eu usar o YouTube eu tenho que ter internet, para eu ter internet eu tenho que pagar o serviço. Então, de certa forma, o YouTube ele só ganha porque existe o serviço de banda larga de internet, né? O serviço Wi-Fi, né? Então, o YouTube é uma plataforma que, embora tenha as suas políticas e diretrizes, mas é uma plataforma extremamente democrática. Por quê? Porque você não precisa pagar para criar 1, 2, 3, 4... Você pode ter até 10 canais, eu acho. Eu acho que pode, né? Nunca fiz isso, mas eu acho que pode. Você pode ter vários canais no YouTube e pode publicar os seus vídeos e compartilhar quando e onde quiser, certo? Então o YouTube tem que ter as diretrizes, porque aí senão, você sabe, né? Castelo que não tem leis vira bagunça, né? Então vira a casa da mãe Joana. Igual a minha casa aqui. Minha mãe se chama Joana, viu, gente? Eu estou só usando o sentido figurado, viu? É brincadeira. Então vira bagunça, tá entendendo? Então tem que ter as políticas, tem que ter o chamado algoritmo. O algoritmo são as dicas, né? Por exemplo, se eu falar um palavrão, se eu disser alguma coisa que seja nociva para o leitor, ou para o leitor não, para quem está me assistindo agora, o YouTube pode acabar dando spam no vídeo que eu estou publicando, certo? Então crie um canal no YouTube, veja as possibilidades, certo? Não precisa você imitar ninguém, você pode fazer do seu jeito, certo? Falando sobre as suas obras, ou então fazendo vídeos expositivos analisando os seus textos. Eu não vejo, até hoje, eu não vi nenhum autor, nenhum escritor que falasse de si mesmo analisando a sua própria obra. Nunca vi. Eu nunca vi isso. É por isso que eu vou fazer os futuros vídeos que eu vou fazer analisando as minhas próprias obras, aquilo que eu escrevi de uma forma descomplicada, simplificada e descontraída, né? Então, crie um canal no YouTube, porque isso é uma boa pedida, isso é uma ótima dica. Gente, está acabando. Eu sei que vocês aí já estão de saco cheio da minha pessoa, mas está acabando. Uma dica, se não for a mais interessante, a mais importante de todas, é uma das dicas primordiais desse vídeo aqui. Mantenha contato com os seus leitores. Gente, mantenha contato com os seus leitores. Por que eu tenho que manter o contato com os meus leitores? Porque é o seguinte, gente. Você não pode simplesmente esperar cair do céu. Que venham os seus leitores e... Não é bem assim, certo? Hoje em dia, se não for todo, porque nem todos fazem isso, mas hoje em dia, todo mundo se comunica através das redes sociais. Seja por telefone fixo, né, serviço de rede, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Todo mundo se comunica com o seu público, certo? Ah, mas a minha única forma de me comunicar com o meu público é através dos meus livros. Não é bem assim, gente, certo? Porque às vezes o teu leitor, ele tem aquela dúvida. Ele tem aquela dúvida sobre aquele livro, aquele capítulo que você escreveu, e ele quer saber sobre o que se trata, certo? Então você tem que falar, né? Porque aí você vai conquistar. Se você já conquistou o seu leitor, beleza. O difícil é manter ele na sua, como a gente fala na gíria, né? O difícil é manter ele permanecendo um admirador seu, certo? Porque se você só conquistar o teu público e você abandoná-lo, não vai adiantar de nada. Você tem que conquistar o teu público e fidelizar o teu público. Como é que eu fidelizo o meu público, Biratã? Divulgando os seus conteúdos,
se comunicando, perguntando o que é que eles acharam, certo? Hoje os autores estão fazendo muito isso. Eles, quando eles publicam numa determinada plataforma, seja a Hotmart, a Amazon, a Play Store, eles têm aquele lugar onde você vai colocar a classificação do livro. Você vai dizer se ele é 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Você pode fazer isso, né? Então, autor que não fala com seu público, para mim, é um autor muito arrogante, muito prepotente. Porque hoje em dia todo artista... Lembrando, você não é apenas autor, você é artista, porque você produz conhecimento, e conhecimento também é arte, certo? Então, se você não se comunicar com o seu público, mesmo que você não se importe com o que os outros vão pensar, o teu público vai pensar que tu é arrogante, que tu é prepotente, que tu é filho de papaizinho, vai pensar essas coisas, entendeu? E não é bem assim, certo? Tem que manter contato com o seu público, com os seus leitores, para você fazer mais do que uma relação entre artista e admirador, para que você se torne amigo, certo, gente? O amigo, ele fica para sempre. O público é coisa passageira. Por isso que eu digo, eu quero conquistar amigos com a minha literatura. Eu não quero simplesmente vender e dar as costas para o pessoal. Eu quero fazer amigos para que a gente possa compartilhar o conhecimento, beleza? Eita, o sol agora esquentou, mas vamos continuar. Eu vou até o fim. 2 últimas dicas. Isso aqui, gente, não é uma regra geral, como eu falei. Como também nada aqui do que está aqui é regra geral. Aqui eu estou apenas dando alguns parâmetros para você colocar em prática, beleza? Vamos lá. Faça. Essa aqui é a penúltima dica, tá acabando, viu, gente? Faça um sorteio dos seus livros. Faça um sorteio dos seus livros, ou do seu livro, se você tiver escrito apenas um. Faça sorteio dos seus livros. Por que, Biratã, você está dizendo isso? Porque todo mundo agora adora sorteio, todo mundo gosta de sorteio. Quem é que não gosta de receber uma coisa de forma gratuita? Todo mundo gosta, certo? Então, faça um sorteio. Não precisa ser, vou fazer o sorteio de 10 livros. Você pode fazer isso, né? Se você tiver condições financeiras que lhe deem subsídio, que dê para você fazer isso, beleza. Mas se você não tem aquelas condições que você gostaria de ter para sortear os seus livros, sorteie pelo menos 1 ou 2 livros, certo? No máximo 3, certo? Para pessoas diferentes, certo? E você vai conquistar, porque aquela pessoa vai receber de graça e aquela pessoa vai fazer uma coisa chamada buzz marketing. O que é buzz marketing? É a questão do boca a boca, né? Você vai falando com um, vai falando com outro, e o teu leitor, ele vai falar ele não vai falar para todo mundo, porque não tem como fazer isso, mas ele vai se comunicar com algumas pessoas, vai dizer, olha, eu li aquele livro, ganhei um livro de graça, o autor me deu, aquele livro é maravilhoso, fala sobre isso, aquilo. Então ele vai falar bem da tua obra, do teu produto, certo? Então, faça sorteio, porque eu tenho certeza que isso é uma ótima dica. E vamos para a última dica, que é participe. Eu não vou nem escrever no quadro, eu vou apenas falar sobre isso. Participe de eventos literários. O Biratã, tem como falar português? O que é um evento literário? Um evento literário não é exatamente uma festa. Tem gente que confunde festa com qualquer coisa, qualquer evento com festa, né? Vai para o teatro, é festa. Vai para uma excursão, é festa. Não é assim também, gente. Um evento literário é um acontecimento importante onde se promove a literatura. Por isso se chama evento literário. Estão entendendo aqui?
Evento literário. Se promove o quê? A literatura, certo? E, como de costume, todo evento literário tem livro, tem autor, geralmente tem poesia, tem gente falando, tem gente cantando, tem gente no microfone, tem banda, tem diretor, tem professor, né? Dependendo de onde é o evento literário, porque geralmente os eventos literários acontecem em escolas e universidades, né? Mas tem evento literário que acontece também em local de festa, né? Então, o evento literário é muito importante, porque de repente você vai aproveitar, tirar aquela casquinha, né? Dar uma de malandro. E você vai aproveitar aquela oportunidade para falar de você. Mas quando você for falar de você, primeiro, seja humilde. Fale de uma forma que as pessoas não venham pensar que você é arrogante. Não é? Se apresente, fale o seu nome, fale de onde você é, fale quantos anos você tem. Conte uma versão resumida da sua história de vida, certo? Porque todo mundo tem uma história de vida, certo? E fale da cidade de onde você veio, né, onde você nasceu, fale da sua família e, por último, fale das suas obras, daquilo que você escreveu. Mas não fale não vai fazer igual a mulher fez, não, pessoal. Gente, eu fui a um evento literário, eu não estou fofocando, não. Mas tem uma mulher que foi a um evento literário e ela leu o livro dela praticamente todinho. As pessoas já estavam assim, ó, gente. Estavam um olhando para o outro, um balançando o pé, outro cutucando o outro. E já estava todo mundo agoniado porque ela estava passando dos limites. Então ela não deveria ter feito aquilo. Ela deveria ter lido somente um parágrafo. Se era um livro de contos, ela deveria ler somente um parágrafo. E se fosse um poema dela, tinha que ser um poema que tivesse 1 ou 2 páginas. Porque tem poemas que são muito grandes e aquele público não vai ter a paciência de escutar tudo, pessoal. Eles vão fingir que tem paciência, mas a verdade é que eles estão doidos para cascar fora, beleza? Então, pessoal, esse foi o conteúdo do dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Peço desculpas pela péssima qualidade do áudio, certo? Como eu falei no começo, eu tenho poucos recursos, mas eu estou fazendo isso de coração, certo? Eu tentei escolher aqui o melhor ambiente para poder falar sobre carreira literária, certo? Então, eu peço que você divulgue nas suas redes sociais este vídeo, certo? Se você conhece alguém que aspira ou deseja, tem um sonho de se tornar uma escritora, divulgue esse vídeo, certo? Eu não cobro nada, certo? Para falar sobre isso. Eu faço isso com amor, de coração, porque eu adoro falar sobre literatura, beleza, pessoal? E para quem quiser conversar comigo, eu tenho o meu WhatsApp, tenho o meu e-mail. Se você quiser, você pode falar comigo através do meu e-mail, que é rodriguesubiratã, Ubiratã com M, rodriguesubiratã788@gmail.com. E tem o meu WhatsApp, que é 999, o DDD é 89, 999820768. Repetindo, 999820768, certo, pessoal? Então, foi uma honra acompanhar vocês até aqui. Eu espero que vocês tenham me acompanhado. Eu sei que eu acompanhei vocês até o final da trajetória, mas eu espero também que vocês tenham me acompanhado. Quero dizer que foi um prazer, certo? De coração, foi um prazer ter feito esse conteúdo. Eu espero que eu tenha sido claro e conciso com as minhas palavras, com o meu vídeo tutorial. Muito obrigado, viu, pessoal? E não se esqueçam, literatura é vida. Muito obrigado e até a próxima, viu, pessoal?